programa IBTV, no quadro Líder de Sucesso, eu recebo a empreendedora Daniela Marchiori. Prazer em te receber, Dani. Prazer, Giulia, estar aqui, tá? Te prestigiar a revista Caras. Né? Nesse momento tão importante, eu acho que a gente está saindo de um momento aí de pandemia e retornando. Então, assim, grandioso estar aqui. Muito obrigada, tá? E a Dani é uma empreendedora por quê? Porque ela está à frente de várias organizações. Fala um pouquinho quais são as empresas que você está à frente. Hoje eu participo de 3 companhias, né? Aqui em São Paulo, da Frente Corretora de Câmbio, configuro como diretora executiva da companhia. Faço também parte, configuro como sócia também de uma empresa de investimentos, da Moneymark de Porto Alegre, e também tenho uma corretora de seguros que se chama Mova Corretora, que também fica em Porto Alegre, no Sul. Dani, o nosso convite é para que você fale um pouquinho para o nosso espectador sobre investimento. Quais são as tuas dicas? O que você pode falar para o nosso espectador que quer procurar uma corretora de investimento? Obrigada, Julie. Tá? Acredito que o cliente hoje ele tem muitas oportunidades de mercado, né, para poder explorar. O mercado se engrandeceu muito em relação às oportunidades que são criadas, mas obviamente a gente precisa que seja respeitado o perfil de cada um, Sim. que conforme, né, o seu perfil de investidor. Então eu acho que vale procurar um escritório, né, que identificar um assessor que possa te dar e te fazer esse acompanhamento de acordo com o seu perfil, desenvolver e criar a sua carteira de investimentos, desde investimentos em renda fixa e fundos de investimento de renda variável, até mesmo ações, embora tenha que ser estudado, né? Mas o cliente precisa ter alguns critérios que são extremamente importantes para que ele possa atingir o objetivo dele no final. Hoje, né? Digamos que importante, Dani, é você conversar e entender os anseios daquele cliente, né? Exatamente, tá? Eu acho que entender o que cada um precisa, ele é essencial para atingir os objetivos. Hoje você acaba formando, né, digamos assim, a sua fortuna, a sua disponibilidade de acordo com a sua profissão, mas obviamente não menos importante um do que o outro. Então, ter um perfil adequado em relação àquilo que você busca é extremamente importante, para que não frustre no final, né, a busca dos investimentos ou a rentabilidade esperada por cada um. E importante frisar que é importante qualquer tipo de investimento, né? Vocês não fazem distinção daquele grande investidor ou do pequeno investidor, né? Não, claro que não. Eu acho que todos dentro das suas condições, né, e a sua disponibilidade financeira podem operar no mercado junto com os escritórios de agente autônomo de investimento. Isso é importante colocar. E você está à disposição, né, Dani, para atender, para conversar, tomar um cafezinho sem compromisso, né? E poder ajudar aquele espectador, aquele cliente, enfim, aquele investidor nos seus anseios, correto? Com certeza, Julie. Né? A gente vai, no final dessa entrevista, deixar todos os contatos para que possamos ser contatados, né, e poder dar o retorno em relação à necessidade que o cliente tem. Né? Tanto uma visita presencial ou até mesmo que a gente possa falar, né, pela rede social. Hoje em dia, né? Facilitou, né? Muito. E podemos atender de norte a sul sem o menor problema, né? E trazer todas as necessidades que o cliente precisa para ser atendido e para tornar real a sua busca no mercado financeiro. Excelente. Dani, agradeço a tua presença, acho que é importante e tenho certeza que sempre é importante trazer pessoas como você, que tem essa visão empreendedora e que pode ajudar o nosso espectador no seu planejamento financeiro, que é tão importante também. Obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Personalidade Feminina
Realmente eu estou com uma personalidade que é a Júlia de Matos. Ela que é CEO e também diretora da empresa Sou Baru, Óleo de Baru. Tudo bem? Olá, Julie. Tudo bem, sim. É um prazer, primeiramente, estar aqui, né? Representando aí as mulheres nessa parte empresarial. E quero agradecer a todos. A Júlia, ela recebeu personalidade feminina em março de 2022, agora este ano, né? Há pouco tempo, recentemente. Há pouco tempo. Parabéns pelo reconhecimento, por toda essa história e trajetória de sucesso, que eu gostaria que você retratasse ao nosso espectador como começou a Óleo de Baru. Certo. Primeiramente, o óleo de Baru chegou até mim pelo meio que eu precisei usar na minha filha, né? Eu fui buscar uma forma natural de estar trazendo esse benefício do Baru, que é a regularização do intestino, né? Essa é a primeira sensação que você tem ao usar o Baru. Então, quando eu fui buscar isso, eu descobri que tinha poucas maneiras de ter essa forma natural com o Baru. Então, a partir daí, eu busquei reconhecimento e construí essa parte da indústria. E como é que você conheceu o óleo de Baru? Como é que ele chegou até você? Foi por indicação? Eu conhecia por conta da minha região ser rica, né, em Baru. Então, eu busquei algo natural. E qual é a sua região? Goiás, Goiânia, né? Ele fica ali no coração do Cerrado. Então, por meio dessa busca, eu encontrei o Baru, mas em forma de amêndoa e pouco assim conhecida como óleo. Em algumas empresas já se trabalhava o óleo, mas ainda não tinha regularização na Anvisa. Então, eu busquei fazer uma maneira de criar mesmo a partir do zero. Ah, que interessante. E dali por diante não parou mais? Não parou. Como é que está a empresa hoje? Vocês vendem só para o Brasil, exportam? Como que o nosso espectador pode ter acesso ao óleo? Sim, a gente trabalha por enquanto só com o Brasil, porque eu estou buscando um meio junto com a Faculdade Federal de Goiânia, né, fazer a regularização do óleo a partir do estudo em humanos, né, por conta da microbiota intestinal. Então, a partir desses estudos, a gente vai conseguir mexer com a parte da exportação. Ah, excelente. E como é que está os projetos? Sim, os projetos, assim, para quem não sabe ainda o que é uma empresa poeta, né, a Sou Baru é uma empresa poeta que trabalha no Sistema B, então os projetos todos estão voltados à sustentabilidade, né? O meu sonho de projeto é reconhecer essa parte no Cerrado, trazendo os povos cerradeiros a trabalhar com Baru não só na parte do produto em si, mas com a parte cultural, de devolver a cultura, igual eu trabalho com indígenas, né, que é meu sonho. Fiz até um documentário no History, então, assim, quero desenvolver mais essa parte da Soul. Ah, que interessante. E sempre... É isso que eu digo, o cuidado com a natureza, o que a natureza tem a nos proporcionar, são muitos benefícios, né? Júlia, quais os benefícios para encerrar nossa entrevista do óleo de Baru da empresa Sou Baru? Certo. Os benefícios naturais que a Sou Baru traz para vocês são os óleos, o ômega, né, de origem vegetal, o ômega 3, 6 e 9. Ele ajuda a regularizar o intestino de forma natural, cujo a história que eu tinha contado da minha filha, né? Muitas crianças nascem com problemas de intestino, então tem o intestino preso e a única maneira seria a forma paliativa, supositórios e outras coisas. Ele age no intestino regularizando de forma natural, ele ajuda na parte do colesterol, ele reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Ele ajuda na questão da libido, te trazendo mais energia e disposição física e mental. E ele também é ele tem um rico poder que é a vitamina E. Então, assim, o puro óleo de Baru, ele pode ser passado no rosto, em várias partes, te dando essa questão da juventude, hidratação, né, da pele, né? Então, esses são os benefícios do óleo de Baru. Fantástico, Júlia. Fantástico. Meus parabéns. Muito obrigada pela presença. Sim, obrigada a você. Quero agradecer a todos novamente e espero que a gente construa um caminho de longas parcerias. Já começamos. Sim. De muito sucesso. Amém. Amém para todos nós.
E o programa IBTV volta já já. Josicleido Nogueira, como é que vai? Tudo bom? bem, como é que está, Maximiliano? Josicleido, você é especialista em alavancagem de empresas, é isso? Isso. Eu já trabalho com consultoria empresarial, treinamentos e palestras há mais de 15 anos, fazendo alavancagem de negócios. A mensagem que eu levo para o mercado é alavancagem de negócio. Faço isso com consultoria, já são 28 livros publicados na área de negócio, todos focados em alavancagem. Hoje, as empresas, porque eu vejo aí que muita empresa durante a pandemia, né, sucumbiu e outras cresceram. Então, o mercado para ti deve estar muito aquecido. O mercado, o que é que aconteceu com o mercado? O mercado de palestras e treinamentos, no momento da pandemia, ele praticamente parou. Claro. Porque a gente não tinha nenhum tipo de contato mais com as pessoas. Uhum. Mas assim, a parte de consultoria, a gente acabou que encontrando um novo nicho de mercado. A gente acabou que agora a gente utiliza ferramentas de videoconferência, gravações, a gente fica ao vivo com o cliente. Hoje eu tenho um cliente no Japão, tenho um cliente na França, tenho um cliente em Londres, tenho um cliente nos Estados Unidos, em várias cidades dos Estados Unidos, vários estados. E a gente consegue hoje tocar em pessoas que antes a gente não conseguia. Claro. Por conta da pandemia. Uhum. Então, alguns negócios eles não foram bem, não se deram bem na pandemia, mas outros eles começaram a decolar na pandemia. Essa alavancagem, ela inclui também a gestão do negócio? Sim, o que é o conceito de alavancagem, né? A alavancagem de negócio, ela tem um conceito interessante, que é o conceito em que eu estou numa fase de crescimento, eu não consigo fazer alavancagem de empresas com empresas que estão declinando em faturamento, claro, declinando nas vendas. A alavancagem, a gente pega um crescimento que ele está crescente e a gente joga ele mais para cima. Isso é alavancagem. Então, existe técnicas para você fazer alavancagem dentro da empresa, que ela parte do princípio de movimentos estratégicos e táticas operacionais. Recuperar uma empresa e alavancar, tem diferença? Tem, porque a recuperação de empresa, a empresa, quando existe uma empresa, ela tem três situações. Ou ela está estável no faturamento dela, nas vendas dela, ou ela está crescendo, ou ela está caindo, declinando. No Brasil, o mais comum é o quê? Cair. Por quê? Porque a gente tem no Brasil 3 milhões de empresas sendo abertas por ano, aproximadamente. Metade dessas empresas vão fechar em menos de 2 anos de vida. Isso é estatística, isso não muda, já são muitos anos assim. Então, ou seja, todas as empresas que abrem, 2 anos depois, um ano depois, começa a declinar. Claro. Então, eu não consigo fazer alavancagem em quem está declinando. Eu consigo fazer alavancagem em quem está crescendo. Até porque o estado emocional de quem está em declínio ele é muito difícil, né? Isso. O conceito de consultoria, quando a gente vai para a consultoria, aí já não é mais alavancagem de negócio. O conceito é recuperação de empresas em crises. Claro. Inclusive, eu tenho um livro só focado nisso, o livro é Como Recuperar Empresas em Crises. Sim. E são técnicas, são estratégias que a gente implanta dentro das empresas, descobre os motivos que estão fazendo com que ela esteja quebrando ali, e a gente trabalha esses motivos e tenta fazer de tudo para que essa empresa comece a crescer. Então, hoje você, como profissional nesse segmento, você tem várias ferramentas para ajudar o empresário a decolar. Para você ter ideia, eu comecei a escrever livros, eu levei 5 anos escrevendo o primeiro livro. 5 anos entendendo por que as micro e pequenas empresas quebram no Brasil. E eu descobri 40 motivos. Claro. Falta de liderança, falta de gestão, falta de planejamento, falta de vendas. O empreendedor não é o maior vendedor da empresa dele. E aí as empresas começam a quebrar por esses motivos. É um quebra-cabeça que faz a empresa quebrar. Ele vai sendo desmontado, o quebra-cabeça, e aí a empresa acaba quebrando. Falta de gestão de fluxo de caixa, mistura despesas pessoais com a da empresa. Isso faz com que a empresa quebre em algum momento. Então eu comecei a desenvolver pílula. Então cada livro meu, ele vem para tratar um motivo que faz a empresa quebrar. Quando a gente vê o apoio, né, que o governo diz que dá, a Sebrae e outras coisas mais, para que o empresário, né, invista na sua empresa ou comece a tornar-se um empreendedor, na realidade existe uma complexidade em cima disso. Existe. Não é só ir lá e registrar o CNPJ. Não. Eu até tenho um livro que eu falo que é Como Transformar Ideias em Negócios. Tá? Junto com esse que é Como Fazer, esse que está em sua mão, como fazer uma micro e pequena empresa crescer. Eu sempre digo que todo empreendedor tem que ler esse livro. Por quê? Esse livro ele traz vários movimentos estratégicos e táticas operacionais para ajudar a empresa a crescer. E abrir empresa é fácil no Brasil. Claro. Fazer uma empresa crescer é algo totalmente diferente, que exige, dentre outras coisas, que começa a partir disso, o conhecimento. O brasileiro não gosta de conhecimento. A média de leitura de um brasileiro hoje é de 2,4 livros por ano. A gente fica atrás aí de vários países subdesenvolvidos. Quais são os outros dois que você tem aqui? Guia Prático de Vendas, né? Guia Prático de Vendas, que é
que esse livro aqui ele é focado em qualquer tipo de profissional que vende algum tipo de serviço. E esse aqui que é o livro Alavancagem de Negócio, que ele traz justamente os movimentos que eu uso dentro da empresa para fazer a alavancagem de negócio. Hoje, então, o profissional, né, que ele tem interesse, seja lá uma empresa, porque você não, ele pode ser uma MEI, pode ser uma empresa individual, seja o tamanho que for da empresa, você atua nessa alavancagem. Atua. Geralmente o que acontece? A gente tem produtos para cada nicho de mercado. Eu tenho um produto para quem está começando a empresa, eu tenho um produto para quem já tem uma empresa, está crescendo, para quem tem uma empresa está com dificuldade e quer fazer essa alavancagem. São produtos distintos. De acordo com a necessidade do cliente, a gente tem um produto. Hoje eu sou o CEO do grupo OpenSea, eu tenho uma equipe grande de especialistas trabalhando com a gente, em que todos os projetos precisam ser coordenados por mim. Claro. Eu faço questão de coordenar todos os projetos. A gente não assume um projeto ao qual eu não consiga coordenar. Então, se tiver um projeto que eu não consiga coordenar, eu não aceito o projeto. Por quê? Porque justamente a gente trabalha esse conceito de ajudar as empresas brasileiras a crescer. Esse é o nosso foco. Perfeito. Eu conversei com o Josicleido Nogueira, né, autor dos livros Como Fazer uma Micro e Pequena Empresa Crescer, Guia Prático de Vendas, Serviços e o Alavancagem de Negócio. Josicleido, muito obrigado pela sua presença. Você vai voltar aqui certamente nos próximos meses para contar um pouco mais aí para o nosso empreendedor. Muito obrigado. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça, esse quadro tão importante que o nosso programa vem proporcionar ao nosso espectador. Eu tenho o prazer em receber o Dr. Márcio Palma, ele que é sócio da Monteiro Palma Advocacia. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Há quanto tempo o escritório se dedica à defesa do direito de lutar pela vida e saúde? Há 8 anos que nós ingressamos no escritório e nos dedicamos exclusivamente a essa área de direito à saúde. O senhor pode falar para nós especificamente para quem o senhor defende? É o paciente? É o médico? É ambos? A maioria que nos procuram são os pacientes que tiveram problemas com o seu plano de saúde. Problemas de negativa de cirurgia, problemas de erro médico, tratamentos que não são autorizados pelo plano de saúde, principalmente tratamento para o autismo, que hoje em dia está na mídia, né, por conta do julgamento do STJ, do rol taxativo ou exemplificativo, e diversas outras causas que envolvem o direito à saúde, ações contra os planos de saúde e também contra o SUS, mas mais contra os planos de saúde. E tem muitos direitos em que o consumidor, pode se chamar assim, né? Que sim, é o que utiliza os serviços dos planos de saúde, eles não fazem ideia que eles têm direito. Não fazem. A gente, no escritório, nós recebemos as pessoas e quando nós ouvimos o relato de cada consumidor, com a nossa experiência de 8 anos, mesmo com essa experiência, a gente fica, às vezes, abismado do que está acontecendo e por que essa pessoa ainda não foi atrás, porque não sabe, né? Aí a gente consegue ajudar e fazer um pouquinho de diferença na vida de cada um. E o pós-pandemia, ele trouxe muito reflexos, né? No âmbito jurídico, principalmente nesse segmento da área da saúde. Como o senhor vê, qual é o que tem de maior procura hoje no escritório? Os procedimentos durante a pandemia, os procedimentos cirúrgicos principalmente, eles ficaram represados. Sim. E hoje eles estão em análise, né? Voltaram a estar em análise pelos planos de saúde. Então, como houve essa demanda grande, os planos estão negando muitos procedimentos, utilizando juntas médicas próprias dos planos, né? Com médicos pagos pelos planos, e negando os procedimentos dos seus que foram receitados por seus médicos assistentes, o médico assistente de cada paciente. Entendi. E utilizando a desculpa, muitas vezes, de excesso de material ou procedimento não indicado, e falando que está gastando, o que a gente vê na mídia hoje, parte da mídia, que o plano está tendo um prejuízo, entre aspas, mas não é prejuízo, é que foram represados claro. Durante a pandemia e agora, já era para ter acontecido antes e agora está acontecendo. Entendi. E, doutor, nós vamos deixar no nosso GC o contato do escritório, porque eu acho que o senhor está prestando um serviço à comunidade em geral. Esse trabalho de esclarecer é muito importante, que o senhor veio e trouxe aqui para nós do programa, mas eu acredito também que é importante aquele espectador que tenha dúvidas entrar em contato com vocês. Eu que agradeço.
Eu que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado aí os consumidores. Aproveitando, doutor, se o senhor puder deixar uma mensagem para o nosso espectador, por gentileza. Eu queria alertar a todos, você que está enfrentando uma doença ou um ente querido, uma doença grave, um câncer, algum outro tipo de tratamento que há necessidade, pague uma consulta com um médico particular para saber se o médico do convênio está lhe dando o melhor tratamento. Uma consulta apenas. Que maravilha, essa dica é muito importante. Eu nunca pensei, realmente... Isso, exato, porque às vezes eles têm protocolos, os convênios têm protocolos internos, que às vezes restringem ao que o médico pode indicar ou não. E o médico particular, às vezes, não precisa respeitar esse protocolo. Então, muitas vezes, o médico do plano está correto, mas não custa você pagar pelo menos uma consulta num médico particular que não atenda a nenhum plano para conferir as possibilidades de tratamento. E é algo que eu digo, é sempre bom ouvir mais de um médico, Sim. mais de uma opinião. Sim, também, com certeza, eu também acho isso. A relação de confiança entre o médico e o paciente, ela é essencial. Então, é uma relação que você olha nos olhos e sente a confiança no profissional. Com certeza. Se você tiver essa relação com o seu profissional, buscar outro médico e ver que o que ele está te indicando é plausível, é coerente, confie nele, confie nesse médico que você sentiu essa confiança nessa relação e prossiga com o tratamento. Excelente, doutor. Muito obrigada. Fica o convite para voltar. É um tema muito, muito delicado e também amplo. Em um programa só a gente não consegue alcançar todos os assuntos, né? Mas fica aqui o convite para o senhor voltar. Eu que agradeço e se convidar estarei de volta. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Líder de Sucesso, nós recebemos o senhor Eduardo Laffer, ele que é CEO, fundador da Sama Brasil. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, Julie. Senhor Eduardo, vamos, obviamente, né, até para que o nosso espectador possa conhecer um pouco mais da história e do trabalho que a Sama Brasil vem desenvolvendo, quais as atividades da Sama? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa empresa. É um prazer. A Sama Brasil, ela foi estabelecida em 1991. Ela já tem, portanto, 31 anos de atuação de mercado e o foco nosso é o desenho e a execução de operações de comércio internacional de acordo com as necessidades específicas dos nossos clientes. A nossa missão é fazer com que o cliente foque na sua atividade fim e deixe que nós cuidemos das suas... Exatamente. Então, ao invés do cliente ter que se, digamos, desfocar do seu negócio para cuidar de uma operação de importação ou de exportação, ele utiliza a nossa expertise, utiliza o nosso radar, que é a licença de operação na área do comércio internacional, e nós desenhamos e executamos a operação de importação ou de exportação. Toda a documentação, tudo, né? Tudo que é necessário. Na verdade, uma operação de comércio internacional, ela tem diversos componentes, desde a parte logística, até o desembaraço aduaneiro, passando pela parte financeira, pela parte administrativa, pela parte documental e pela parte cambial. Então, são diversos elementos que compõem uma operação de comércio internacional. Então, como nós temos essa expertise, nós temos essa experiência, então, para nós é a nossa atividade fim, e para o cliente é uma atividade meio. Então, a nossa proposta é fazer com que o cliente terceirize para nós as suas necessidades, das suas operações de Comex e mantenha o cliente focado no seu negócio. E de que forma, além das operações, a Sama promove novos negócios? Que isso é importante, né? Na verdade, eu tenho a felicidade, tive a oportunidade de viver alguns anos no exterior. Eu estudei, trabalhei e consegui construir um network importante, seja com os meus colegas de universidade, seja com os meus colegas das empresas onde eu trabalhei. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos e 1 ano na Itália. Então eu consegui, através dessa interação internacional, um network importante.
Então, são pessoas que eu conheço, com que eu me relacionei academicamente e profissionalmente. E que pode também ampliar esse network. Não tenha dúvida. E eles canalizam e trazem oportunidades. Excelente. E, ao longo do tempo, à medida que a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho, os nossos próprios clientes referenciam os nossos serviços para pessoas da sua esfera, do seu conhecimento. E agora falando nos clientes, isso é importante, qual o perfil dos clientes? Então, o perfil dos nossos clientes já são empresas, na verdade é um perfil eminentemente corporativo. O nosso negócio é B2B. Nós atendemos empresas e não consumidores. Perfeito. E são empresas que têm uma necessidade ou de importar insumos, componentes, equipamentos para o seu negócio, como também exportar, quer dizer, levar o que fazem para o mercado externo. Bem, e com toda essa sabedoria e também tradição que o senhor tem, digamos assim, como que a pandemia, ela impactou o mercado exterior, na sua visão, como um grande especialista? A pandemia, na verdade, ela trouxe um impacto importante nas nossas operações e também no mercado em geral. Por conta da pandemia, logo no início da pandemia, houve digamos assim, um represamento da atividade econômica a nível praticamente mundial. Sim. As pessoas não podiam se deslocar, não podiam ir para as fábricas, não podiam sair, então reduziu-se o consumo, reduziu-se a produção. Muitas companhias de navegação, vendo um desaquecimento no fluxo de mercadorias a nível internacional, desativaram navios. As operações portuárias também foram comprometidas. Isso impactou muito, inclusive, para a retomada, né? Exatamente. Então, aí que vem o atraso da retomada. Aí que veio também a consequência, porque no momento em que a retomada começa a emergir, você tem menos oferta de navios, menos oferta de containers, menos oferta de equipamentos. O tempo que o container leva chega no porto, vai até o destinatário, volta para o porto, aumentou muito por conta dessa falta de mobilidade. Sim. E isso resultou, num primeiro lugar, num desarranjo, digamos, da cadeia logística, da cadeia de suprimentos, e um aumento importantíssimo nos fretes internacionais, que para muitas mercadorias de valor agregado menor tem um impacto muito grande na sua competitividade. Qual a sua visão como um grande expert para o futuro? Olha, eu acredito que à medida que o mundo vá se recuperando da pandemia, não podemos esquecer também o fator da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que também impacta, que também contribui para manter o comércio internacional, digamos assim, num nível de desorganização que não era típico, lógico, né? A gente vive uma situação atípica. Mas à medida em que a pandemia ela seja mais controlada, que as economias se recuperem e as atividades econômicas elas tendem a voltar na sua normalidade, a nossa expectativa é de que o comércio internacional acompanhe essa retomada, inclusive... Num curto espaço de tempo, talvez? Vai depender muito da velocidade com que esses processos... não impactem tanto, né? Você imagina, hoje, por exemplo, a gente assiste como consequência da guerra os preços dos alimentos e os preços da energia atingindo patamares muito importantes. A gente observa uma inflação mundial que é consequência, um reflexo dessa situação. Como consequência disso, os bancos centrais de muitas economias aumentam as taxas de juros e isso, na verdade, refreia a retomada econômica. Então, a gente vive um momento um pouco turbulento. Então, à medida que esses processos se acomodem e que a gente possa ter uma certa normalidade para o futuro, a tendência é, claro, um aumento expressivo no comércio internacional. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista. Fica o convite para voltar, né? Eu que agradeço a vocês todos, Júlia, você também, por nos receberem aqui e pela oportunidade da gente poder trocar ideias a respeito do comércio internacional. Muito obrigado. Fica o convite para voltar. Muito obrigado. E o programa IBTV fica por aqui. Até o próximo programa.